minha irmã anunciou que está grávida pela 8ª vez. E, em vez de choque, meus pais aplaudiram como se fosse um decreto real, mais um bebê. Vamos fazer uma grande festa, uma casa grande, e sua irmã vai ajudar a pagar, disseram. Meu queixo caiu e eu respondi na hora, ela nem cuida dos próprios filhos, e eu já cansei de criar os minions dela. O rosto da minha irmã se contorceu de raiva. Claro que tinha que ser você a dizer isso, você que nem consegue ter filhos. Foi então que minha mãe agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas e sussurrou no meu ouvido: se você não cuidar dos filhos dela, vou fazer com que você perca a capacidade de ter filhos. Entendeu? Não discuti. Fiquei quieta, arrumei minhas coisas e me mudei naquela mesma noite. Depois disso, minha mãe chamou a polícia, e o que aconteceu em seguida deixou toda a família em choque. Eu sou Sarah, tenho 32 anos, e preciso desabafar porque o que aconteceu com a minha família é algo que jamais poderia imaginar. Essa história começou há 3 meses, mas suas raízes vêm de anos atrás. Minha irmã Madison tem 28 anos e já tem 7 filhos. Sim, 7. Com 4 pais diferentes. E não, ela não cuida deles. Esse tem sido meu trabalho desde que me formei na faculdade e voltei para casa para ajudar. Deixe-me pintar um quadro da minha vida antes de tudo explodir. Eu trabalhava como coordenadora de marketing em uma empresa de tecnologia, ganhando cerca de $65.000 por ano. Não era mal, mas também não dava para sair de casa quando você praticamente sustenta 7 crianças que não são suas. Madison deixava os filhos na casa dos nossos pais todas as manhãs e desaparecia por dias. Às vezes voltava com um novo namorado, às vezes voltava grávida, e às vezes simplesmente não aparecia até que os serviços de proteção à criança começassem a fazer perguntas. Meus pais, Linda e Robert, incentivavam cada segundo disso. Madison só está passando por uma fase difícil, dizia minha mãe. Ela precisa do nosso apoio. Enquanto isso, eu era quem acordava às 5 da manhã para preparar as lancheiras, ajudar com o dever de casa e lidar com reuniões de professores. Eu era quem explicava para a pequena Emma por que a mamãe não estava na festa de aniversário dela de novo. Eu era quem segurava o Tyler, de 6 anos, enquanto ele chorava porque não entendia por que o pai número 3 tinha parado de aparecer. Os nomes das crianças são Emma, 9 anos, Tyler, 6, Sofia, 5, os gêmeos Jake e Luke, 4, Mia, 3, e o bebê Connor, de 18 meses. 7 crianças lindas que mereciam muito mais do que o caos que Madison trouxe para suas vidas. Eu as amo como se fossem meus próprios filhos, o que provavelmente explica por que o que aconteceu depois doeu tanto. 3 meses atrás, Madison entrou com ar triunfante na casa dos nossos pais durante o jantar de domingo, com aquele brilho familiar e aquele sorriso convencido que eu já aprendi a temer. Ela segurava levemente a barriga e anunciou, surpresa. O 8º está a caminho. Em vez do silêncio chocante que eu esperava, meus pais explodiram em aplausos. Minha mãe até se levantou e começou a bater palmas. Mais um bebê. Que maravilha! Precisamos celebrar como se deve desta vez. Vamos fazer uma grande festa. Talvez alugar o centro comunitário. Ah, Sarah, você vai ajudar a pagar, não vai? Você ganha bem e família vem primeiro. Fiquei ali, com o garfo no meio do caminho até a boca, assistindo a cena surreal se desenrolar. Madison estava radiante como se tivesse acabado de anunciar que ganhou o prêmio Nobel. Nem que ela estivesse trazendo mais uma criança para uma situação em que mal se lembrava da última vez que trocou uma fralda. Você está falando sério agora? Finalmente consegui dizer. Ela nem cuida dos filhos que tem, e eu tenho que me animar para pagar uma festa por causa disso. A sala ficou em completo silêncio. O rosto de Madison mudou de satisfação convencida para pura raiva em questão de segundos. Claro que tinha que ser você a dizer isso, ela sibilou. Você, que nem consegue ter filhos. Talvez se você não fosse tão amarga por estar quebrada, entenderia que alguns de nós somos abençoados com fertilidade. Isso me atingiu como um golpe físico. Madison sabia das minhas lutas contra a endometriose, dos anos tentando engravidar com meu ex-marido David, das perdas que quase me destruíram. Ela sabia que minha incapacidade de ter filhos era a ferida mais profunda que eu carregava, e mesmo assim apenas torceu a faca. Mas o que aconteceu em seguida foi pior. Minha mãe se levantou, caminhou até onde eu estava sentada e agarrou meu braço.
Seus dedos se cravaram com tanta força que eu senti as unhas através do meu suéter. Ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido, com uma voz tão baixa e venenosa que me arrepiou da cabeça aos pés. Se você não cuidar dos filhos dela, disse, vou garantir que você perca a capacidade de ter filhos. Entendeu? A ameaça foi tão chocante, tão completamente além de qualquer coisa que eu imaginava que minha mãe fosse capaz, que eu apenas fiquei ali olhando para ela. Aquela mulher que me criou, que supostamente me amava, acabará de me ameaçar fisicamente para garantir que eu continuasse sustentando a irresponsabilidade da minha irmã. Não discuti. Não gritei, não chorei, não fiz cena. Apenas assenti, terminei meu jantar em silêncio e me retirei. Naquela noite, voltei para meu pequeno apartamento acima da garagem da casa dos meus pais, o lugar onde eu morava gratuitamente em troca de ser a babá não remunerada de Madison, e arrumei todas as minhas coisas. Às 3 da manhã, já tinha carregado meu carro com minhas roupas, documentos importantes, meu laptop e alguns poucos pertences pessoais que tinham valor para mim. Deixei minhas chaves sobre o balcão da cozinha junto com um bilhete que dizia simplesmente, cansei. Não me procurem. Depois, dirigi até a casa da minha melhor amiga, Jéssica, e dormi em seu sofá. Na manhã seguinte, acordei com o telefone tocando. Era um número desconhecido, mas atendi mesmo assim. É a Sarah Mitchell? Uma voz profissional perguntou. Sim. Sou o oficial Rodrigues, da polícia da cidade. Recebemos um relatório de que você teria levado pertences de Linda e Robert Mitchell. Eles alegam que você pegou itens que não lhe pertencem quando saiu da propriedade deles. Senti meu sangue gelar. Que itens? De acordo com o relatório, eletrônicos, móveis e pertences pessoais. Eles pediam que eu devolvesse os itens imediatamente, caso contrário, seriam forçados a processar. Expliquei que tudo o que eu havia levado me pertencia, que tinha recibos e provas de compra dos eletrônicos, e que eu havia morado no apartamento da garagem por 3 anos pagando meus próprios móveis e pertences. O oficial Rodrigues pareceu compreensivo, mas disse que eu precisava ir à delegacia para resolver a situação. O que eu não percebi foi que aquilo era apenas o começo da campanha de vingança da minha mãe. Quando cheguei à delegacia, levei todos os recibos que consegui encontrar, fotos do meu apartamento mostrando meus pertences e até extratos bancários provando que havia comprado tudo sozinha. O oficial analisou tudo e concluiu que nenhum crime havia sido cometido. Mas, enquanto eu estava lá, algo interessante aconteceu. Senhora, disse o oficial Rodrigues, visivelmente desconfortável, preciso perguntar, há crianças morando nessa casa que possam estar em situação de risco? Porque o relatório que sua mãe apresentou contém alguns detalhes preocupantes sobre as condições de vida. Meu coração disparou. Que tipo de detalhes? Ela mencionou que há 7 crianças vivendo lá e que, sem você presente para cuidar delas, está preocupada com a segurança delas. Ela citou especificamente que a mãe não é confiável nem cuidadosa. E foi aí que caiu a ficha. Minha mãe não havia chamado a polícia apenas para me assediar. Ela, sem perceber, acabou expondo toda a situação com Madison e as crianças. Em sua raiva e desespero para me punir por ter saído, ela pintou o retrato de um lar onde 7 crianças estavam potencialmente em risco. Oficial, disse cuidadosamente, essas crianças são meus sobrinhos e minhas sobrinhas. A mãe deles é Madison Mitchell, a outra filha de Linda, e a senhora tem todo o direito de se preocupar com a segurança deles. E foi aí que tudo começou a desmoronar como peças de dominó. O oficial Rodrigues anotou detalhadamente tudo o que eu disse. O padrão de abandono de Madison, o fato de que as crianças muitas vezes passavam dias sem ver a mãe, a sucessão de namorados, e que meus pais estavam na casa dos 60 anos e sobrecarregados. Mostrei a ele fotos no meu celular da situação em que as crianças viviam, brinquedos espalhados por toda parte, louça suja acumulada na pia, o pequeno Connor ainda de fralda, claramente sem ser trocada há horas. Eu praticamente tenho criado essas crianças nos últimos 3 anos, expliquei. Saí de lá porque fui ameaçada quando manifestei preocupação com minha irmã ter outro bebê que ela não consegue cuidar. O oficial Rodrigues assentiu, sério. Senhora, com base no que você me contou e no que observei no relatório da sua mãe, acho que os serviços de proteção à criança precisam ser acionados. Em menos de 2 horas, o CPS, Serviço de Proteção à Criança, estava na casa dos meus pais para uma visita surpresa.
Eu não estava lá, obviamente, mas a vizinha de Jéssica, a senhora Chen, ligou para ela. Ela morava do outro lado da rua e tinha visto tudo acontecer. Segundo a senhora Chen, 2 funcionários do CPS chegaram por volta do meio-dia. O carro de Madison não estava na garagem, o que não era incomum, mas significava que meus pais estavam sozinhos com 7 crianças com menos de 10 anos. Os funcionários passaram 3 horas na casa entrevistando as crianças, tirando fotos e avaliando as condições de vida. À noite, eu tinha 5 chamadas perdidas da minha mãe e 12 mensagens de texto que variavam de súplicas a ameaças. A última mensagem dizia: "Olha o que você fez. Eles estão ameaçando tirar as crianças. Isso é tudo culpa sua." Mas eu ainda não tinha terminado. Naquela noite, liguei para a funcionária do CPS que havia deixado seu cartão com a senhora Chen. O nome dela era Angela Williams, e ela foi incrivelmente profissional e minuciosa. "Senhora Mitchell", disse, "entendo que você foi a cuidadora principal dessas crianças até recentemente." "Isso mesmo. Você estaria disposta a vir amanhã para fornecer um depoimento sobre as condições de vida das crianças e a forma como são cuidadas?" Concordei imediatamente. No dia seguinte, passei 4 horas no escritório do CPS fornecendo informações detalhadas sobre o padrão de negligência de Madison, a incapacidade dos meus pais de cuidar adequadamente de 7 crianças e a pressão financeira que a situação tinha causado a todos os envolvidos. Levei fotos, documentação de consultas médicas que levei às crianças, registros escolares mostrando meu nome como contato de emergência e até recibos de supermercado provando que eu comprava comida para casa. "Senhorita Mitchell", disse Angela após revisar tudo, "este é um dos casos mais bem documentados que já vi. Essas crianças foram praticamente abandonadas pela mãe e estão sendo cuidadas por avós que claramente estão sobrecarregados. O que acontece agora?" "E agora?" perguntei. "Vamos conduzir uma investigação completa. Enquanto isso, as crianças permanecerão na casa, mas com supervisão reforçada e serviços de apoio. Também exigiremos que Madison participe de aulas de parentalidade e se submeta a testes de drogas." Testes de drogas. Eu não tinha mencionado nada sobre drogas porque não tinha certeza, mas aparentemente os funcionários do CPS tinham observado sinais suficientes durante a visita para justificar a testagem. Nas 2 semanas seguintes, a situação escalou rapidamente. Madison não passou no primeiro teste de drogas, cocaína e maconha. Ela faltou às 3 primeiras aulas de parentalidade. Foi presa dirigindo sob efeito de álcool com o bebê Connor no carro, embora felizmente ele não tenha se machucado. Meus pais, por sua vez, lutavam para cuidar de 7 crianças sem a minha ajuda. Emma me ligou chorando uma noite porque não havia comida em casa e vovó estavam cansados demais para ir ao mercado. Tyler fez xixi na cama e teve que dormir nela porque ninguém lavava roupa há uma semana. Os gêmeos brigaram na escola porque estavam usando as mesmas roupas há 3 dias. Mas o verdadeiro choque veio 3 semanas depois que eu me mudei. Angela Williams me ligou com notícias que mudaram tudo. "Senhorita Mitchell, concluímos nossa investigação e estamos recomendando que as crianças sejam imediatamente retiradas da casa. No entanto, gostaríamos de colocá-las com um familiar, se possível. Você estaria disposta a ficar com a guarda?" Meu coração parou. "Todos os 7? Se você não puder ficar com todos os 7, entendemos, mas você é a única familiar que parece financeiramente estável e emocionalmente capaz de cuidar deles." Fiquei em silêncio por um longo momento, pensando no que isso significaria. 7 crianças. As crianças que eu já vinha criando, mas agora com autoridade legal e apoio financeiro. As crianças que eu amava desesperadamente, mas das quais havia me afastado para proteger minha própria sanidade. "Posso ter 48 horas para pensar e me organizar?" perguntei. "Claro, mas, senhora Mitchell, preciso que saiba, se você não puder ficar com eles, provavelmente serão separados e colocados em diferentes famílias adotivas. É muito difícil manter 7 irmãos juntos." Naquela noite, liguei para meu advogado. Sim, eu havia contratado um advogado depois do falso boletim policial feito pela minha mãe. O nome dele era Michael Torres, e ele era brilhante. "Sarah", disse-lhe depois que expliquei toda a situação, "isso pode, na verdade, jogar a seu favor de mais de uma maneira. Se você ficar com a guarda dessas crianças, terá direito a um apoio financeiro significativo do Estado.
Mais importante ainda, terá respaldo legal para processar Madison e, potencialmente, seus pais pelos anos de cuidado infantil não remunerado que você forneceu. Processá-los? Pense bem. Você tem cuidado em tempo integral de 7 crianças por 3 anos. O valor de mercado de uma babá profissional para 7 crianças seria de pelo menos $60.000 por ano, mais hospedagem e alimentação. Você, essencialmente, prestou um trabalho não remunerado no valor de $180.000. Minha cabeça girava, mas eu morava ali gratuitamente em um apartamento de garagem convertido, em troca de cuidar das crianças. Sarah, você estava sendo explorada. E agora, como terá a guarda legal das crianças, poderá solicitar à justiça que Madison pague pensão alimentícia para todas as 7. Quanto mais eu pensava nisso, mais fazia sentido. Eu amava essas crianças. Eu já as estava criando. E agora poderia fazer isso com autoridade legal, apoio financeiro e sem a manipulação e abuso da minha família. Na manhã seguinte, liguei para Angela Williams. Vou ficar com eles. Todos os 7. Todos os 7. O dia em que busquei as crianças foi um caos, mas do tipo bom. Emma me abraçou tão forte que pensei que pudesse quebrar minhas costelas. Tyler sussurrou no meu ouvido, eu sabia que você voltaria. Os gêmeos pulavam pelas paredes de tanta empolgação. Até o bebê Connor estendeu seus bracinhos rechonchudos na minha direção. Meus pais ficaram parados na porta, atonitos. Madison não estava lá, ela havia sido presa novamente 2 dias antes por violar as condições da liberdade condicional. Sarah, disse minha mãe enquanto eu carregava o último assento de carro no meu SUV, você não pode fazer isso. Essas não são suas crianças. Na verdade, mãe, respondi, segurando os papéis da guarda, legalmente, agora são. Mas a festa, estávamos planejando o chá de bebê da Madison. Vocês ainda podem fazer a festa, disse calmamente. Mas vão comemorar sozinhos. O primeiro mês foi de adaptação para todos nós. Eu havia alugado uma casa de 4 quartos com um quintal grande, algo que eu podia pagar agora que recebia a pensão do Estado e havia solicitado o pagamento retroativo de Madison e dos diferentes pais das crianças. Michael Torres tinha razão, o tribunal se interessou muito pela exploração financeira que eu havia sofrido. As crianças prosperaram com a estabilidade. As notas de Emma subiram de C e D para A e B. Tyler parou de ter pesadelos. Os gêmeos foram matriculados no futebol, que adoraram. A pequena Mia começou a falar mais, e Connor atingiu todos os marcos de desenvolvimento pela primeira vez em meses. Mas a verdadeira satisfação veio quando o processo começou a dar resultados. Madison, enfrentando 7 acusações de abandono infantil e sem condições de pagar um advogado, foi obrigada a pagar $2.800 por mês de pensão alimentícia. Como ela não tinha emprego nem bens, os salários seriam descontados de futuros trabalhos, e a dívida continuaria a acumular juros. O processo contra meus pais pelo cuidado infantil não remunerado foi mais complicado, mas Michael estava confiante. Eles se beneficiaram financeiramente do seu trabalho gratuito, explicou. Conseguiram manter seu estilo de vida e evitar pagar por cuidados profissionais porque você forneceu isso sem receber, sob pressão. Encontrar uma nova casa se tornou minha prioridade máxima depois do incidente com a multidão. Comecei a procurar casas no próximo condado, longe do alcance da minha mãe, mas perto o suficiente para que as crianças não precisassem trocar de escola. Encontrei uma linda casa colonial de 5 quartos, com quintal enorme e ótimo sistema escolar. O vendedor estava disposto a fechar o negócio rapidamente, e entre o dinheiro do acordo e o apoio do Estado, eu poderia pagar, mas não contei nada à minha família sobre a mudança. Para eles, eu continuaria morando lá e lidando com o assédio. Enquanto isso, secretamente, eu fazia as malas, contratava mudanças e me preparava para um recomeço. Na semana antes da mudança, algo inesperado aconteceu e mudou toda a dinâmica da situação. Madison me ligou do centro de tratamento, mas desta vez ela não estava chorando nem pedindo desculpas. Ela soava irritada, furiosa. Na verdade, Sarah, preciso te contar algo, e quero que não me interrompa até eu terminar. Ok. Acabei de receber uma carta da mamãe. Ela tem dito a todo mundo, incluindo pessoas aqui no centro, que você manipulou o sistema para roubar meus filhos, que você é uma mulher solteira instável que não deveria criar crianças, e que ela está trabalhando para trazê-los de volta onde deveriam estar. Senti meu estômago gelar.
Madison disse, não me interrompa. Ela também disse a Kevin Marcus que, se eles ajudassem a trazer as crianças de volta, ela garantiria que não teriam que pagar pensão atrasada. Prometeu que poderiam simplesmente pegar seus filhos biológicos e desaparecer, e ela cobriria legalmente. Meu sangue gelou. O arranjo de guarda que eu tinha era sólido. Mas se esses homens realmente tentassem sequestrar seus filhos biológicos e fugir do estado, poderia levar meses ou anos para recuperá-los pelos canais legais. Tem mais, continuou Madison. Ela tem ligado para pessoas do meu passado, traficantes, amigos problemáticos, dizendo onde você mora e insinuando que pode haver coisas valiosas para roubar numa casa onde alguém acabou de receber um grande acordo. Agora eu estava apavorada. Isso não era apenas assédio, era minha mãe tentando colocar eu e as crianças em perigo. Madison, por que você está me contando isso? Porque eu cansei de ser covarde. Cansei de deixar outras pessoas lutarem minhas batalhas enquanto eu me escondo. E não vou permitir que nossa mãe coloque meus filhos em perigo porque não consegue perder o controle. O que você vai fazer? Vou sair daqui antes do previsto. Sei que não é o ideal, mas estou limpa há 7 meses. Completei o programa principal, e eles me deixarão terminar a parte ambulatorial enquanto moro em uma clínica de reabilitação. Estou voltando para casa para ajudar a proteger meus filhos. Fiquei atônita. Madison nunca tinha enfrentado nossa mãe em toda a vida. Nunca protegeu ninguém, nem a si mesma. A ideia de que ela estava disposta a sair do tratamento mais cedo para me ajudar era quase inacreditável. Tem certeza disso? Sua recuperação precisa vir em primeiro lugar. Minha recuperação não significa nada se meus filhos se machucarem porque fui egoísta demais para protegê-los. Passei anos sendo uma mãe terrível, mas posso, pelo menos, tentar ser uma pessoa decente. Madison chegou em casa 3 dias depois, e a mudança nela era notável. Ela estava focada, com um olhar firme e absolutamente furiosa com o que nossa mãe vinha fazendo. Onde estão mamãe e papai? Ela perguntou quando fui buscá-la na rodoviária. Papai se mudou. Ele não aguentava mais o comportamento da mamãe. Mamãe está morando sozinha na casa, e ela piorou desde que papai se foi. Bom, porque eu vou vê-la, e quero que você e as crianças fiquem bem longe quando eu fizer isso. Madison, o que você está planejando? Vou dizer exatamente o que penso dela. E depois vou fazer algo que deveria ter feito há anos. Naquela tarde, enquanto eu levava as crianças ao parque, Madison foi para nossa casa de infância para o que depois descreveu como a conversa mais satisfatória da vida dela. Ela encontrou nossa mãe na cozinha, com aparência desleixada e amarga. A casa estava uma bagunça, louça acumulada, roupa espalhada por todos os lados, garrafas de vinho vazias no balcão. Madison disse mamãe, correndo para abraçá-la: "Oh, querida, você chegou em casa." O momento não podia ser melhor. Podemos consertar toda essa bagunça com a Sarah e trazer as crianças de volta para onde elas pertencem. Sente-se, mamãe disse Madison, baixinho. O quê? Sente-se. Precisamos conversar. Mamãe se sentou, provavelmente esperando que Madison concordasse com seus planos. Em vez disso, Madison puxou uma cadeira à sua frente e olhou diretamente em seus olhos. Eu sei o que você tem feito. Sei sobre o assédio, os boletins falsos, a multidão que você organizou para tentar tirar meus filhos de mim. Sei sobre você ter contatado meus traficantes e Kevin Marcus. Sei de tudo. O rosto da mamãe ficou pálido. Querida, eu só estava tentando proteger essas crianças. Sarah não tem culpa. Pare de falar, disse Madison com firmeza. Pela primeira vez na sua vida, apenas pare de falar e me ouça. Essas crianças estavam morrendo sob meus cuidados, continuou Madison. Não literalmente, mas emocional, mental e espiritualmente. Eu estava matando o espírito delas com minha negligência, meu egoísmo e meu vício. Sarah a salvou. Ela a salvou de mim e também de você. Madison, isso não, eu comecei. Pare de falar. Quer saber o que não está certo? O que não está certo é que eu trouxe 7 crianças para este mundo e não me dei ao trabalho de cuidar delas. O que não está certo é que Sarah passou 3 anos da vida dela criando meus filhos enquanto eu festejava, usava drogas e dormia com homens aleatórios.
O que não está certo é que você incentivou cada escolha destrutiva que eu fiz porque era mais fácil do que me responsabilizar. Mamãe agora chorava, mas Madison ainda não tinha terminado. Sarah ama meus filhos mais do que eu. É isso, eu disse. Ela os ama mais do que a própria mãe. E sabe de uma coisa? Eles têm sorte de tê-la. Eles prosperam com ela de maneiras que nunca prosperaram comigo. E, em vez de ser grata, você está tentando destruir a melhor coisa que já aconteceu para essas crianças. Mas eles são família. Sarah é família, continuou Madison. Ela é mais família para essas crianças do que eu jamais fui. É ela quem levanta com eles quando estão doentes. É ela quem ajuda com o dever de casa, vai às reuniões de pais e professores e lembra qual é a comida favorita deles. É ela quem faz com que se sintam seguros, amados e valorizados. Madison se levantou, andando de um lado para o outro, enquanto anos de raiva e culpa reprimida saíam de dentro dela. E quer saber a pior parte? A parte que me deixa tão furiosa que mal consigo enxergar direito? Você está colocando essas crianças em perigo. Crianças que você diz amar, só porque seu orgulho foi ferido. Você prefere vê-las traumatizadas e assustadas a admitir que errou. Eu só quero o melhor para elas. Não, você quer controle. Quer ser a matriarca que toma todas as decisões, mesmo quando suas decisões são terríveis. Pois adivinha, mamãe? Eu vou tirar esse poder de você. Madison puxou uma pasta que estava carregando e a colocou sobre a mesa. Estes são os papéis que encerram seus direitos como avó. Vou assiná-los. A Sarah vai protocolá-los. E você nunca mais terá autoridade legal para tomar decisões sobre meus filhos. Nossa mãe olhou para os papéis como se fossem veneno. Você não pode fazer isso. Eu sou a avó deles. Tenho direitos. Você tinha direitos, Madison respondeu com firmeza e usou-os para aterrorizar meus filhos e a mulher que vem cuidando deles. Você perdeu esses direitos quando escolheu a vingança em vez do bem-estar deles. Madison, por favor. Eles são tudo que me resta. Seu pai se foi. Você se foi. A Sarah não fala comigo. Essas crianças são tudo que me resta. Pela primeira vez, a voz de Madison suavizou um pouco. Mamãe, você poderia ter feito parte da vida deles. A Sarah teria trabalhado com você se você tivesse sido razoável. Mas você escolheu ser vingativa e destrutiva em vez de apoiadora. Você fez isso com você mesma. O que eu devo fazer agora? Como vou viver sem eles? Descubra como ser uma pessoa melhor. Faça terapia. Assuma a responsabilidade por suas ações. E talvez, algum dia, se conseguir provar que mudou, a Sarah considere deixá-la vê-los novamente. Mas agora essa é uma decisão dela, não sua. Madison deixou os papéis na mesa e saiu, deixando nossa mãe chorando na cozinha. Quando me pegou no parque, Madison parecia mais leve, como se tivesse carregado um peso por anos e finalmente o tivesse largado. E como foi? Perguntei. Foi exatamente como precisava ser. Ela sabe que perdeu e sabe que a culpa é dela mesma. Você está bem? Pela primeira vez na minha vida, sim. Eu realmente me levantei por algo que importava. Protegi meus filhos, mesmo que fosse tarde demais para ser a mãe deles. Naquela noite, enquanto colocávamos as crianças para dormir em nossa nova casa, sim, nós tínhamos nos mudado naquele dia. Madison pediu para se despedir de cada um deles. Emma disse, ajoelhando-se à altura da filha: quero que saiba que a tia Sarah é a melhor mãe que você poderia ter, e tenho orgulho de você por ser tão corajosa e inteligente. Emma abraçou a mãe. De verdade, de forma intensa, como não fazia há anos. Você vai ficar melhor, mamãe? Estou me esforçando muito para ficar melhor, querida. E parte de melhorar é garantir que você e seus irmãos fiquem seguros e felizes com a tia Sarah. Ela teve conversas semelhantes com cada criança, adaptadas à idade e sinceras. Disse a Tyler que tinha orgulho dele por ser um irmão mais velho tão bom. Pediu desculpas aos gêmeos por ter perdido tantos jogos de futebol, mas disse que ficava feliz que a tia Sarah estivesse lá para torcer por eles. Disse à pequena Mia que tudo bem amar mais a tia Sarah, porque a tia Sarah também a amava mais. Quando chegou ao bebê Connor, apenas o segurou por um longo tempo, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Eu não mereço ser mãe dele, ela sussurrou para mim. Eu não mereço ser mãe de nenhum deles, mas sou tão grata que você mereça. 3 meses depois de obter a guarda das crianças, recebi uma proposta de acordo da seguradora dos meus pais, $150.000 por sofrimento emocional e salários não pagos. Além disso, eles pagariam pela terapia e despesas médicas das crianças por 2 anos. Mas a verdadeira vitória veio quando a 8ª gravidez de Madison tomou um rumo que ela não esperava. O novo pai do bebê, um cara chamado Brandon, com quem ela estava saindo havia apenas 2 meses, não quis saber de nada quando descobriu sobre os 7 outros filhos dela e seus problemas com drogas. Madison, agora com 6 meses de gravidez e enfrentando acusações criminais, finalmente bateu no fundo do poço. Ela me ligou chorando numa noite de outubro. Sarah, soluçou ela, eu estraguei tudo. Eu estraguei muito. Sim, você estragou, respondi. Quero me recuperar. Quero ser uma mãe melhor, mas não sei como. Pela primeira vez em meses, senti algo além de raiva pela minha irmã. Madison, se você quer fazer parte da vida dessas crianças, precisa provar isso. Não com palavras, mas com ações. O que eu tenho que fazer? Completar um programa residencial de tratamento. Ficar limpa por pelo menos 1 ano. Conseguir um emprego e mantê-lo. Participar de aulas de parentalidade. Aceitar que eu tenho a guarda e que isso não vai mudar. E então poderemos conversar sobre visitas supervisionadas. Madison ficou em silêncio por um longo tempo. Ok, ela finalmente disse. Eu farei isso. No começo, eu não acreditei. Madison já havia feito promessas antes, mas algo era diferente desta vez. Talvez fossem os hormônios da gravidez, ou talvez fosse finalmente enfrentar as consequências reais de suas ações, mas ela realmente cumpriu. 2 semanas depois, ela entrou em um programa residencial de tratamento. Pela primeira vez em anos, permaneceu em um lugar por mais de 1 mês. Compareceu a todas as sessões, completou todas as tarefas e permaneceu limpa. As crianças ficaram confusas no começo sobre para onde a mãe tinha ido, mas fui honesta com elas de maneira apropriada para a idade. Mamãe está aprendendo a ser mais saudável, disse. Ela está se esforçando muito para melhorar e ser uma boa mãe para vocês. Enquanto isso, meus pais estavam lidando com suas próprias consequências. O boletim falso resultou em acusações contra minha mãe por registrar uma queixa falsa. Ela recebeu serviço comunitário e uma multa. Mas, mais importante, perdeu o emprego no banco onde trabalhava há 15 anos. Aparentemente, ter processos criminais no histórico não combina com o setor financeiro. Eles tentaram visitar as crianças algumas vezes, mas mantive limites rigorosos. Vocês podem vê-las por 2 horas a cada 2 domingos, comigo presente, disse. Vocês perderam o direito de acesso sem supervisão quando me ameaçaram. Papai aceitou melhor essa decisão do que mamãe, mas mesmo ele parecia entender que haviam cruzado uma linha que não podia ser desfeita. 6 meses depois de obter a guarda, recebi uma ligação do centro de tratamento onde Madison estava. Senhora Mitchell, aqui é a doutora Patricia Ainsley, conselheira da Madison. Ela gostaria de escrever uma carta para você e para as crianças. Ela fez progressos significativos e acreditamos que possa ser terapêutico expressar seus sentimentos sobre a situação. Concordei, e a carta chegou 3 dias depois. Querida Sarah, começou. Sei que não tenho direito de pedir seu perdão, mas preciso que saiba que finalmente entendo o que fiz com você e com meus filhos. Fui egoísta e cruel e me aproveitei do seu amor pelos meus filhos. Você lhes deu tudo o que eu deveria ter dado. E, em vez de ser grata, eu estava ressentida e com ciúmes. Sei que nunca poderei compensar os anos que roubei de você, mas quero tentar ser melhor. Não apenas pelos meus filhos, mas porque você merece mais de mim. Obrigada por salvar meus filhos quando eu não consegui me salvar. Havia uma carta separada para cada uma das crianças, adequada à idade e cheia de amor e pedidos de desculpas. Emma chorou quando lia a dela para ela. Tyler perguntou se a mamãe ia voltar para casa em breve. Os gêmeos não entenderam muito, mas ficaram felizes ao saber que a mamãe estava pensando neles. Em dezembro, Madison estava limpa há 8 meses e havia dado à luz a bebê Lily, uma menina saudável que foi imediatamente colocada sob minha guarda também. Sim, agora eu tinha 8 filhos, mas também tinha um sistema de apoio que construí sozinha.
Jéssica havia se mudado para ajudar nos cuidados com as crianças. Contratei uma babá em meio período para o horário pós-escola, e o apoio do Estado para 8 crianças era substancial. Mais importante, Madison era diferente quando vinha nos visitar. Ela estava presente, engajada e genuinamente interessada na vida dos filhos. Perguntava sobre a escola, lembrava das comidas favoritas e até trocava fraldas sem precisar ser solicitada. Quero me mudar para mais perto quando terminar o programa, disse ela em uma de nossas visitas supervisionadas. Não para levá-los de volta, acrescentou rapidamente, ao perceber minha expressão. Sei que eles estão melhor com você, mas quero fazer parte da vida deles da maneira que você permitir. Essa é uma conversa que podemos ter quando você estiver limpa há 1 ano e tiver moradia e emprego estáveis, respondi. Ela assentiu, aceitando meus limites sem discussão pela primeira vez em nossas vidas. Quanto aos meus pais, o relacionamento permaneceu tenso, mas civilizado. Eles viam as crianças regularmente e pareciam finalmente entender que eu não era a vilã dessa história. Papai, na verdade, me pediu desculpas em particular numa tarde de janeiro. Sarah, disse-lhe sua mãe, e eu estávamos errados. Estávamos tão focados em sustentar a Madison que não percebemos o quanto estávamos exigindo de você. Não te protegemos, e deveríamos ter feito isso. O pedido de desculpas da mamãe demorou mais, mas eventualmente aconteceu. Ela parecia não conseguir aceitar totalmente que havia errado, mas parou de me culpar pelas consequências de suas próprias ações. A última satisfação veio em fevereiro, quase exatamente 1 ano depois de toda a confusão começar. Madison estava fora do tratamento há 2 meses, havia conseguido um emprego em um supermercado e morava em uma residência para pessoas em recuperação. Ela pagava pensão alimentícia pequenas quantias, mas estava pagando. Mais importante, comparecia consistentemente às visitas programadas com as crianças. Durante uma dessas visitas, ela me olhou com lágrimas nos olhos. Sarah, preciso que saiba uma coisa. Na noite antes de entrar no tratamento, pensei em me machucar. Achei que todos estariam melhor sem mim. Mas então percebi que, se eu morresse, você ficaria presa criando meus filhos para sempre, sem ter escolha nisso. E isso seria a coisa mais cruel que eu poderia fazer com você, depois de tudo que já te fiz passar. Fiquei em silêncio por um momento, processando essa revelação. Madison disse finalmente: criar seus filhos nunca foi um fardo. Eles são crianças incríveis, e eu os amo. O que parecia um fardo era ser subestimada e manipulada, e não ter direitos legais para protegê-los ou a mim mesma. Eu entendo isso agora, disse ela. E quero que saiba que não vou te pressionar por mais tempo nem tentar atrapalhar o que você construiu com eles. Agora você é a mãe deles em tudo o que importa. Não era o final que eu esperava quando todo esse pesadelo começou, mas era melhor do que eu ousava esperar. Hoje, enquanto escrevo isto, já se passaram 15 meses desde que obtive a guarda das crianças. Emma está prosperando na 4ª série e quer ser advogada como Michael Torres. Tyler está aprendendo a tocar piano. Os gêmeos continuam obcecados por futebol. Mia começará a pré-escola no outono. Connor está andando, falando e me chamando de mamãe. A bebê Lily acabou de completar 6 meses e é a criança mais doce e feliz que você já viu. Madison visita 2 vezes por semana e liga todo domingo para falar com as crianças. Ela está limpa há mais de 1 ano e está economizando para conseguir seu próprio apartamento. Nosso relacionamento nunca será o que já foi, mas é melhor do que eu esperava que pudesse ser. Meus pais veem as crianças a cada 2 finais de semana e aceitaram o papel limitado que têm em nossas vidas. Às vezes, ajudam a buscar as crianças na escola e nunca faltam a uma festa de aniversário. E eu estou mais feliz do que estive em anos. Tenho a família que sempre quis, só que de um jeito diferente do que esperava. Não sou mãe biológica dessas 8 crianças lindas, mas sou a mãe delas em tudo que importa. Acordo todas as manhãs com caos e risadas, dedos grudados e dramas de lição de casa, e não trocaria isso por nada. As batalhas legais estão praticamente encerradas. O acordo de guarda é permanente, e Madison assinou documentos renunciando formalmente aos seus direitos parentais, mantendo apenas o direito de visitas. Ela sempre será mãe biológica, mas eu sou a mãe delas. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se minha mãe não tivesse chamado a polícia naquele dia.
Se ela não tivesse, acidentalmente, exposto a situação que levou o CPS a intervir, eu ainda estaria vivendo naquele apartamento no fundo da garagem, criando crianças que não eram legalmente minhas, sem poder me proteger ou protegê-las? Madison ainda estaria saltando de crise em crise enquanto todos a sustentavam? Nunca saberei. Mas sou grata pelo desfecho das coisas. A tentativa da minha mãe de me punir por estabelecer limites acabou me dando tudo o que eu sempre quis: uma família de verdade, proteção legal para as crianças que amo e o poder de tomar decisões em prol do bem delas. A ironia não me escapa: a tentativa da minha família de me manter presa em uma situação exploratória acabou me libertando completamente dela. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem e proteger as pessoas que você ama, mesmo quando as pessoas tentando te machucar são sua própria família. Essas 8 crianças são a minha maior alegria e minha maior vitória. Cada boa nota, cada jogo de futebol bem-sucedido, cada história antes de dormir e cada joelhinho ralado que eu beijei para curar são provas de que, às vezes, as melhores famílias são aquelas que você escolhe e pelas quais luta, e não apenas aquelas em que você nasce. E esse é o verdadeiro final dessa história. Não vingança, mas redenção. E uma família que finalmente funciona do jeito que deveria.